Eu vou te explicar neste vídeo qual foi a operação maluca que gerou aquele prejuízo de mais de 100 mil reais contra o youtuber Rodrigo Baltar. Quer entender os detalhes? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, eu sou analista CNPI e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E primeiramente, eu gostaria de agradecer o Rodrigo Baltar por ter me respondido e ter me autorizado a produzir esse vídeo, porque é um vídeo onde ele me encaminhou os materiais a respeito da operação que foi realizada na carteira dele por um assessor de investimento da XP. E para quem não sabe o que está acontecendo, basicamente um youtuber famoso, Rodrigo Baltar, ele foi induzido por um assessor de investimentos da XP, um assessor remunerado pelo modelo Commission Based, ou seja, um modelo em que você ganha comissões dos produtos que você recomenda e distribui. Ele foi induzido a fazer uma operação que ele não entendia bulhufas, mas mesmo assim concordou com a operação, porque a princípio não foi bem informado a respeito dela, e por conta disso acabou perdendo 100 mil reais, uma operação que ele achava que teria 95% de chance de vitória. Só que ele não entendeu a operação, fez um vídeo recente tentando colher mais detalhes junto ao chat GPT, e eu quero trazer aqui a minha visão a respeito dessa operação. Vou tentar não ser técnico demais aqui, porque eu quero que todo mundo entenda. Afinal de contas, as vítimas de recomendações inadequadas são as pessoas que não vão conseguir ficar entendendo essa terminologia e esse economês no mercado financeiro. Não, aqui eu quero tentar simplificar para você. Mas antes de continuar, você me ajuda com uma meta de likes. Eu tenho uma meta de likes de 4 mil likes para esse vídeo. Será que a gente consegue? Me ajuda clicando aí embaixo no botão de gostei. Beleza? Já deu o joinha? Agora vamos entender em linhas gerais qual foi a operação realizada na conta do Rodrigo. Bom, o que eu preciso te dizer no primeiro momento é que foi uma operação estruturada. Luan, o que é isso, operação estruturada? Que envolve uma estrutura, que envolve uma combinação de ativos. No geral, a gente está pensando em estrutura quando a gente fala de opções. Então, quando você monta ali uma operação com várias opções, com duas opções no geral, por exemplo, você está montando uma estrutura. Mas a verdade é que a estrutura, ela pode ser montada não apenas com opções, mas com a grande maioria dos derivativos. E esse é o grande ponto. Então, o que aconteceu na carteira do Rodrigo foi, o assessor, ele montou uma estrutura com derivativo. Luan, o que é isso, derivativo? Derivativo deriva de alguma coisa. Derivado. Deriva do quê? O derivativo deriva de um ativo objeto. Ativo objeto, Luan? Simplifica. Claro, veja, o derivativo, ele é uma decorrência, ele advém de um ativo principal. Esse ativo principal, no caso das opções, é uma ação. Por exemplo, uma opção da Vale. Então, é um derivativo porque deriva de uma ação da Vale. Mas no nosso caso aqui, estamos falando de um derivativo que não é do conhecimento de muita gente. Às vezes você já pode ter lido ou ouvido falar que o Banco Central fez um swap cambial. Então aqui a gente está falando de swap, é um derivativo específico. E qual que é o risco dos derivativos e também seria a pimentinha que atrai especuladores? É que o derivativo, ele faz com que você possa negociar valores gigantescos, muito mais do que você tem disponível, inclusive, porque você basicamente está negociando o preço das coisas, não a coisa em si. Eu sei que pode parecer complexo isso, mas entenda o seguinte: imagina só se você pudesse negociar apenas a variação de preços de um automóvel, de um carro, e não ter que comprar o automóvel, comprar o carro, para esperar a sua valorização. Vamos supor que você esteja especulando a valorização de um carro específico, como aconteceu na pandemia com os seminovos. E aí então você fala, putz, tá, eu tô vendo que um veículo seminovo de 30, 40 mil reais, esse veículo vai se valorizar. Só que, putz, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho certeza que vai se valorizar. Como que eu posso ganhar com isso? Aí existe a opção dos derivativos, em que eu posso negociar simplesmente um contrato que negocia o preço daquele ativo. Então, imagina só, eu não
não tenho os 30 mil reais desse carro, mas eu tenho um pequeno dinheirinho para garantia, tipo R$ 1.000. E com esses R$ 1.000 dados em garantia, eu consigo negociar a variação de preços de um veículo de 30 mil, porque o que eu estou negociando aqui é só a variação. Então, se subir 10% o valor desse veículo, significa o quê? Significa que eu tenho 30 mil o valor do veículo, subiu 10%, subiu 3 mil. Ganhei R$ 3.000 na operação colocando 1.000 de garantia. Como também, do outro lado, o veículo poderia se desvalorizar o quê? 10%, logo R$ 3.000, e eu perderia esses R$ 3.000. Só que eu coloquei só um de garantia, então eu seria estopado antes que isso acontecesse. O valor da garantia serve justamente para isso, para você ser estopado ou chamado a colocar mais dinheiro, caso eventualmente um evento como esse aconteça contra o que você esperava. Então veja que é algo muito especulativo. Basicamente é você tentar acertar o direcional de um ativo num espaço de tempo definido. Você tem um prazo para isso? Eis a grande dificuldade, mas é isso que muitas vezes atrai os especuladores com os derivativos, porque eles permitem o que a gente chama de alavancagem, que é isso, eu negociar os preços, a variação de preços de um ativo objeto. Olha como isso é tentador, super tentador. Só que a verdade é que os derivativos, eles servem ou deveriam servir não para esse tipo de especulação com preço, mas sim para proteção. E é para isso que serve de fato um derivativo e também o swap. E aí eu vou te explicar o que significa o swap. Swap é troca de indexadores. Nossa, Luan, já veio com um termo difícil. É porque isso aí está escrito. Mas deixa eu simplificar para você. Esqueça o nome swap, foca no nome troca. Então, se é um ativo que troca, é porque eu estou trocando alguma coisa por outra. E aqui, basicamente, eu estou trocando índices ou indexadores. Então, o que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, eu tenho aqui CDI e eu tenho aqui do outro lado IPCA. CDI e IPCA. CDI, o principal indicador da renda fixa brasileiro, tá? IPCA, o índice oficial de inflação no Brasil. Vamos supor que eu queira trocar os indexadores. Eu tenho um CDB de liquidez diária rendendo 100% CDI, só que eu acho que o IPCA vai ser melhor. Então, eu vou lá numa instituição financeira que vai ser a contraparte e falo, olha, dá para trocar IPCA por CDI? Teria como fazer isso? E a instituição financeira fala, dá, eu posso ser a contraparte, então eu vou assumir agora o CDI e você assume o IPCA. Nossa, Luan, dá para fazer isso? Dá para eu pegar um contrato, um título, um investimento que eu tenho e trocar o indicador, o indexador, o índice? Dá para trocar. Então eu posso trocar por uma taxa flutuante, como um CDI, por uma taxa fixa até mesmo. Ah, eu tenho aqui uma taxa fixa de 6% ano. E aqui eu tenho uma taxa flutuante que é o CDI. Posso trocar? Pode. É um contrato flexível, inclusive. O swap é tão flexível que ele não está na bolsa de valores. Você não consegue negociar abrindo seu home broker. Você precisa fazer o quê? Você precisa ter ali um assessor de investimento, um consultor de investimentos, se for o caso, para o quê? Para fazer a transação, porque ela está no mercado de balcão organizado, quando está fora da bolsa. Quando a gente fala de mercado de balcão organizado, você já percebe o seguinte, é mais arriscado, é para investidor mais experiente. Então, como que o assessor, aqui já tem um erro claro, como que o assessor passa para o investidor leigo, que deu para ver que o Baltar é mais leigo, passa algo que é para investidor experiente. E ainda passou um contrato para fins especulativos. Por quê? Porque a intenção do Baltar não era se proteger de nada. Imagina a situação, com o swap aqui de novo, em que um produtor de café, ele tem uma dívida atrelada ao dólar. Seja qual for o motivo, ele tem uma dívida em dólar. E ele fala, putz, eu tô achando que esse dólar vai subir demais e minha dívida vai subir demais. Cara, o que eu faço para me proteger disso? Ele procura o banco e faz o seguinte, dá para fazer um swap? A dívida está em dólar, mas eu quero assumir essa dívida em CDI. Eu acho que o CDI vai cair, mas eu não posso ficar exposto ao dólar agora. Tem como? O banco fala, tem. Vamos fazer um swap? Tá vendo que a ideia do derivativo era para proteger um produtor rural, mas acabou sendo adotada hoje no mercado financeiro para fins de pura especulação? Então aqui tem dois erros evidentes desse assessor. Primeiro, passar um ativo para fins de especulação para o investidor que não queria especular. E segundo, passar um ativo de mercado de balcão organizado fora da bolsa para investidores mais experientes quando o seu assessorado não era um investidor experiente, a princípio. E aí, olha só o que a XP comenta aqui ao explicar sobre swap. A própria XP, perfil agressivo, swap, dá a explicaçãozinha e olha só a explicação deles. É a operação pela qual o investidor troca a rentabilidade do indexador por outro, assumindo duas posições, comprada em um indexador e vendida em outra. Eu já vou te explicar o que significa isso aqui
na operação que foi passada para o Baltar. Olha só as características. Fins de hedge ou investimento ou especulação. Aqui não é verdadeiro. Ganho máximo ilimitado, perda máxima ilimitada. Então, se você ofereceu uma chance de 95% de vitória, quando você tem uma operação que pode causar perda máxima ilimitada, isso não é nem um pouco razoável. Eis aqui outro erro crasso. Sem desembolso financeiro inicial, por quê? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. É um derivativo, só precisa dar garantia, não preciso comprar o veículo. Entendeu a lógica? Eu só preciso me expor à variação de preços. Olha outro detalhe aqui, não há ajuste diário. O que é isso? É que ao contrário do contrato futuro, tipo mini índice, mini dólar, que tem o ajuste diário, em que diariamente o dinheiro é descontado da conta, descontado da garantia, então eu tenho um pagamento na prática diário, conforme o movimento de preços do contrato futuro. No swap você não tem isso. Então você só vai desembolsar alguma coisa quando ocorrer o vencimento do swap. Então tem um vencimento. E como é um contrato flexível, esse vencimento é pactuado entre as partes. Então veja, eu posso acumular uma perda gigantesca até um vencimento de contrato que pode ser bem longínquo, e nesse caso aqui passou de 2030, e ficar com esse acúmulo de perdas, e aí eu vou pagar tudo isso quando ocorrer o vencimento do contrato. Sendo que se eu fizer o vencimento antecipado do contrato, eu posso encerrar a operação antecipadamente, só que aí eu vou ter que pagar aquele prejuízo que eu tive e ainda tem spread da operação que o assessor ganha. Então o assessor ganhou na hora de fazer a operação, porque tem uma comissão boa nesse tipo de operação estruturada, e quando ele realizar o encerramento antecipado da operação. É bem complicado. E olha outra característica, a chamada de margem. O que é isso? Eu coloquei 100 mil de garantia, mas dá para ver que essa garantia vai ser insuficiente durante o contrato. Não vai ser suficiente. Então, vem para cá, traz mais dinheirinho, senão não vai dar, vai ter que encerrar a operação. É esse tipo de coisa. Olha o risco da alavancagem aqui. E aí mais outros detalhezinhos aqui para vocês, antes de passar para a operação concreta. O swap ele é registrado na BMF, então hoje você tem a garantia da B3, tributação da renda fixa. Nossa, Luan, da renda fixa é considerada renda fixa, porque você travou o índice ali que você vai receber. E aí eu vou te mostrar na prática como que funciona essa operação, olhando para a operação do Baltar. E aqui está o print que ele me mandou, trazendo o prejuízo que ele tem nesse momento. Olha só, pessoal, ele está perdendo R$ 110.987 nesse momento. Olha aqui, derivativos de balcão, cara. Isso que me deixa puto, sendo sincero para vocês. Como assim passar derivativo de balcão para um investidor inexperiente? É um absurdo isso aqui. Por isso que eu falo que se você quer ter um aconselhamento financeiro independente e desconflitado, você precisa buscar um consultor de investimentos. E é por isso que eu até poderia ter trabalhado como assessor, mas não quis, tirei Ancor, deixei de lado, porque não dá para aceitar esse tipo de coisa. Tem o assessor de investimento ético? Claro que tem. Tem o assessor de investimento que trabalha no modelo fee-based? Tem também, só que ele está vinculado à corretora. Ele acaba sendo, na prática, um subordinado da corretora por mais que não receba dela. Então, somente com o consultor que você vai ter uma opinião realmente desconflitada. E é por isso que nessa condição eu tenho meu serviço de consultoria. Se você tiver interesse em conhecê-lo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui, olha só, data de liquidação, 15/5/2035, pessoal, vencimento em 2035. Existe uma regra nos investimentos que é a seguinte, para você que não está muito habituado com isso. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o risco. Maior o prazo, maior o risco. Por quê? Porque existem inúmeras incertezas que podem acontecer no meio do caminho, até o vencimento de um contrato, vencimento de uma renda fixa. Não é como na renda variável, nas ações, que quanto mais você a longo prazo, menor o seu risco. Não, na renda fixa é o contrário. Quanto mais você a longo prazo, maior aumenta o seu risco, porque você tem o risco de crédito, o risco de não recebimento. Quando você tem um prazo curto, o risco de crédito é menor. Então olha só também outro erro aqui, colocar um prazo longo em cima do investidor que não queria correr esse risco. Pelo menos é isso que foi relatado nos conteúdos do Baltar. E aí, olha só o tamanho da operação. R$ 1 milhão. O Baltar comentou ali que tem 2 milhões. Então olha a loucura. Olha a loucura que foi feita aqui. Ah não, vamos fazer uma operação de R$ 1 milhão. 1 milhãozinho. É só botar 100 mil de garantia. Tranquilo.
tranquilo, porque significa 10% de 1 milhão, entendeu? A lógica do swap e dos derivativos, eu posso operar 1 milhão não tendo esse 1 milhão disponível para isso, mas uma pequena parte. E aí, olha só, o e-mail que foi encaminhado para o Baltar. Olá, Rodrigo. Para executar a operação abaixo, é só responder de acordo, porque quando você tem um broker, um assessor ou um consultor ligado na sua conta, basta você dar um acordo, ou seja, aceitar para que a operação seja concluída. Então ele tinha que dar o ok, beleza. Mas vamos lá, não é porque você aceitou a operação que você tinha ciência dos riscos da operação. A gente não pode ser completamente tapado da realidade. A gente precisa entender que as pessoas, muitas delas são vulneráveis nesse sentido. E é por isso que as pessoas precisam procurar educação financeira e profissionais desconflitados para que esses danos não aconteçam. Muito bem. E a operação é swap, IPCA mais 5,45, tipo uma renda fixa, tesouro direto IPCA mais 5,45, contra 100% do CDI. Então tá vendo aquela ideia que eu falei no começo de ponta ativa e ponta passiva, que tá lá na definição do swap? Basicamente, quando eu faço um swap, eu fico comprado num índice e vendido no outro. Ou seja, naquele que eu tô comprado é onde eu espero que vai subir, tá bom? Naquele que eu tô vendido é aquele que eu acho que vai cair. É aquele que, se não cair, eu pago, eu perco. Você vai entender aqui. Então, olha só o que está escrito aqui. Nessa operação, o Baltar ele ficou ativo em IPCA mais 5,45 e ficou passivo em CDI. Isso quer dizer que se o CDI subisse acima do IPCA mais 5,45, como acabou acontecendo, por isso que ele teve prejuízo, se ele subisse acima disso, ia gerar um dever de pagamento no vencimento, ou quando ocorrer a chamada de margem, pela ponta passiva, que é o Baltar, em CDI. Então, basicamente, a operação se resume ao quê? Eu acho que o CDI vai cair, que 100% do CDI vai cair. É uma aposta, é uma especulação de que os juros brasileiros iriam cair. A operação foi feita em março de 2024, então a aposta é, até o final do ano, a gente teria uma queda do CDI. Isso não aconteceu, porque a gente teve uma taxa Selic subindo de novo e o CDI acompanha a taxa Selic. Notional é basicamente o valor da operação, R$ 1 milhão. É o valor que você garante, que você assume, é o valor da operação. R$ 1 milhão. Olha só que falta de responsabilidade aqui. E aqui embaixo, pequenininho, a chamada de margem se tiver uma variação de 50% do volume operado. Ou seja, se cair 500 mil aqui, opa, traz mais garantia para mim. Então olha só o racional da operação. Se o juro real negociar acima de 5,90, entraremos em contato com o cliente para atualização da operação. Se o juro real negociar abaixo de 4,90, entraremos em contato com o cliente para atualização da operação. O que você acha que seria benéfico aqui para o Baltar? Se o juro real negociar acima de 5,90 ou abaixo de 4,90? Eu quero que o juro caia, então é aqui que eu quero. É por isso que aqui embaixo a gente tem a simulação, que é o quê? Se o juro real cair, tá vendo que 5,45 é o 0 a 0 do negócio? Se o juro real cair para 4,90, ele ganharia 100 mil e aí esse seria o combinado para encerrar a operação. Ganhar 100 mil facinho, facinho. Era só cair de 5,45 para 4,90. Mas o que aconteceu no período? O que aconteceu? Aconteceu o contrário, né, meus amigos? A gente teve o famosinho IPCA mais 6, por isso que ele tá perdendo aqui, ó. Tá nessa faixa de prejuízo, infelizmente. E olha só a apresentação que a XP mandou para ele. Olha só, cara. Para quem é sugerida essa operação? Clientes que gostariam de especular o movimento de fechamento da curva de juros. Especular. Olha só. Aí aqui fala, perfil agressivo, clientes acostumados com a volatilidade do mercado brasileiro. Agora eu te pergunto, uma volatilidade de 10% é muito ou pouco para você? Olha, a verdade é que nem é muito. Só que ali ele perdeu praticamente 10%. O problema foi a alavancagem. Esse é o grande problema. Ele operou com 1 milhão. Então 10%, 100 mil. Facinho de perder 10%. Então, percentualmente falando, ele nem perdeu muito. O problema foi a alavancagem. E veja que a estrutura poderia ter sido negociada a partir de 100 mil reais. Então, o assessor poderia ter feito só uma estrutura de 100 mil para ele, aí ele ganharia ou perderia 10 mil reais. Aí o tombo não seria tão grande. Mas foi a ganância, né? A ganância. Veja só outra apresentação que mandaram para eles. Trade Idea. O Trade Idea é aplicar em TNB 2035, blá, blá, blá. Ou seja, trade, já está falando aqui que é para fazer um tradeão. E aí, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês a curva de juro, que é justamente ali o que estava sendo apostado no momento. Olha só o que aconteceu
com a curva de juro. Quando você olha aqui, por exemplo, um título que vai vencer em mais ou menos um ano, olha a espichada que deu, cara. Olha a espichada que deu. É óbvio que ele ia perder dinheiro, não tinha jeito. Olha só. Um título com vencimento em 252 dias úteis, que é um ano. A gente tem 6,25% de taxa real. Ele fez a operação em 5,45. Doideira demais. Como assim não poderia subir o juro real? Aí depois a gente tem uma previsão de cair isso aqui. Mas é muito longo prazo. Então, eventualmente, no meio do caminho, nesse swap 2035, pode ser que ele ganhe dinheiro. Pode ser que a operação se reverta sim, isso é verdadeiro, mas imagina só suportar toda essa volatilidade. E se no meio do caminho a coisa piorar, essa espichada aqui, a coisa piorar, e você ter um prejuízo que você tenha que ser chamado para a margem de novo? Você acha que psicologicamente o investidor vai suportar isso aqui? Eu não acho nada razoável. E veja por que assusta tanto. Porque a operação é marcada a mercado diariamente. Então, por mais que não tenha o ajuste diário, que é a obrigação de pagar diariamente, como no contrato futuro, eu sei quanto que eu estou perdendo diariamente ou ganhando. E aí, olha só como é especulação pura. Conforme a Selic caia para 8,5%, o juro real longo também deve recuar e não sei o que, sabe? Especulaçãozinha. Isso aqui não é nada profissional, é coisa de amador fazer isso aqui. Eu não estou chamando aqui o Baltar de amador. Ele não tem obrigação nenhuma de saber, mas o profissional do mercado passar isso aqui para um cliente, para operar de forma alavancada, sem que ele tenha ciência de que está operando de forma alavancada, isso sim é realmente um absurdo. E antes de eu dar aqui as minhas palavras finais, quero só deixar o recado aqui da parceira aqui do canal, a Grana, que é um aplicativo de imposto de renda super completo, onde você pode declarar o imposto de renda em menos de 5 minutos e no programinha IR mensal você não precisa se preocupar com emissão de DARF ou apuração de prejuízos, porque o aplicativo faz isso para você. É um aplicativo indicado pela B3, tamanha a segurança desse aplicativo. E se você tiver imposto a pagar porque você não pagou porque esqueceu ou fez algo errado desde 2020, você consegue regularizar tudo por meio do aplicativo da Grana. Sendo que você regulariza isso tudo por meio desse aplicativo, tudo de forma automatizada, sem ficar se preocupando com cálculos, com uma série de coisas. Então, se você quiser testar o Grana, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano mais completo de todos, que é o Mais Grana, você vai receber 25% de desconto com o cupom MIRAI. Link aqui embaixo. E para resumir, pessoal, eu sei que é complexa essa operação swap, mas em resumo, teve ali uma alavancagem por meio de uma estrutura com swap, que é um derivativo. Portanto, você não precisa ter a grana toda para operar um volume maior, porque você só está operando a diferença de preços. Como nesse caso a diferença de preços são taxas de juros e nesse caso não foram favoráveis ao que se estava especulando na operação, isso está gerando prejuízo de mais de 100 mil nesse momento para ele. Ele não vai ser obrigado no momento a pagar esse valor, porque só tem a chamada de margem quando ultrapassa 50%, mas ainda assim é desesperador. Por quê? Porque se a operação não for do lado que ele precisa que ela vá, isso vai gerar um débito lá na frente bastante grande quando vencer esse contrato ou quando ocorrer. E se ocorrer, o encerramento antecipado dessa operação a pedido do cliente. E quanto à contraparte, o risco não tem esse risco porque, afinal de contas, a B3 está como garantidora da operação, mas quem está do outro lado da operação, a gente não sabe exatamente, não tem essa transparência. Pode ser a própria XP, não se sabe. Pode ser algum cliente da XP, então faltou essa transparência também. Portanto, uma operação completamente incompatível com o perfil de risco do cliente e completamente irresponsável. Não faz o menor sentido. Portanto, compartilha já esse vídeo com seus amigos para que eles saibam o tipo de coisa que acaba sendo feita no mercado financeiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!